É um prazer estar aqui com vocês nesse bate-papo, eu vou chamar assim, né, de bate-papo, não vou chamar de aula, vou chamar aqui de um momento de troca que a gente vai ter agora. Eu estava até falando para as meninas antes que na hora que eu compartilho aqui minha tela com vocês, eu não consigo ver ninguém, tá? Então, fiquem à vontade, perguntem, abram o microfone de vocês, ou se for alguma pergunta no chat, aí as meninas vão ter que me ajudar e ler para mim, porque eu não consigo ver aqui, eu só consigo ver a apresentação, tá? Mas eu deixo vocês à vontade para me interromperem, para dividirem com você, aqui com a gente na hora que vocês quiserem, não precisa esperar chegar no final, não, tá bom? Então, deixa eu me apresentar. Eu sou Natália, sou psicóloga. Eu iniciei o meu percurso na clínica em 2007 e desde então, de lá para cá, eu sempre atuei na clínica. Eu tenho especialização em psicoterapia psicanalítica e em psicologia e psicopatologia perinatal, que é uma área que eu atuo muito hoje, né? Então, hoje eu tenho uma atuação focada mesmo nas relações vinculares, porque eu entendo que não tem como a gente estar na clínica sem falar de vínculos. Vínculos, porque, enfim, todos nós estamos vivendo vínculos o tempo inteiro, né? Não só os vínculos familiares, mas os vínculos de trabalho, os vínculos sociais. Então, eu sempre trago muito esse olhar a partir dessas relações vinculares. E eu faço parte, como a Ana Maria falou, né? Eu faço parte desde o ano passado. Eu me envolvi nas ações do Maio Furtacor, eu estou na comissão do núcleo científico e das ações sociais, né? Então, eu realmente resolvi me engajar nesse projeto, porque eu entendo que é de uma importância muito grande a gente falar sobre isso, a gente trazer mais conscientização para as pessoas sobre isso, porque quando a gente fala de saúde mental materna, não é uma questão só de cuidar da mãe, mas é uma questão que envolve algo muito mais amplo, porque interfere na sociedade como um todo, né? Se a gente pensar que essa mãe está inserida em uma família, e o que acontece com ela repercute nesse bebê, repercute no bebê ou no filho maior, repercute na família como um todo, na relação conjugal, na forma como ela vai trabalhar ou não vai conseguir trabalhar, então não tem como a gente dissociar e pensar o Maio Furtacor como uma preocupação exclusiva materna, porque tem toda uma cadeia que está ali em volta dessa mãe e que sofre as consequências também quando essa mãe não está bem emocionalmente, quando essa mãe não está bem mentalmente, né? Então, eu tenho um prazer muito grande de estar aqui dividindo um pouco do que eu sei com vocês, e abro esse momento para que a gente possa, de fato, trocar experiências aqui, tá? Bom, então, só contextualizando, no sábado passado a gente teve um momento com a Carol também, que falou sobre o período da gravidez, mas eu acho que é importante a gente contextualizar e trazer de novo essa gestação como sendo um período de grande vulnerabilidade emocional, porque são mudanças corporais, mudanças sociais, mudanças emocionais, psicológicas, e tudo isso acontece ao longo desse período de gestação, e muitas vezes se inicia, na verdade, antes da gestação acontecer propriamente dita. Se a gente pensar em mulheres ou casais que têm desafios no processo reprodutivo, que às vezes demoram para engravidar, ou que precisam de procedimentos que passam por procedimentos para conseguir chegar nessa gestação. Então, essas transformações, essas mudanças, principalmente nos aspectos emocionais e psicológicos, já vem acontecendo muito antes dessa gestação, de fato, se concretizar, né? E aí, quando a gestação concretiza, que vinga, como a gente às vezes fala, né, no popular, quando essa gestação vinga, então essas mudanças, esses aspectos emocionais e psicológicos, eles terminam ficando ainda mais acentuados. As ansiedades que aparecem antes e durante a gestação, essas transformações corporais, esse olhar, a forma como ela vai se ver nesse novo corpo, como ela vai ser vista também pelas outras pessoas, porque
a barriga vai crescendo, né, o corpo, de uma forma geral, vai mudando, então, são adaptações a um período de vulnerabilidade emocional, porque são transformações que vão acontecendo, que para quem está de fora parece que é uma transformação que acontece gradativa, mas para quem está vivendo, nem sempre, às vezes é um boom que dá e que a forma como ela vai lidando com essas mudanças, com essas transformações, isso vai tendo impactos, não só na relação dela com ela mesma, mas na relação dela com as outras pessoas que estão no seu entorno também. E aí, por que eu trouxe essa questão da gestação? Né? Porque a forma como vai acontecer esse antes de engravidar, esse preparo para engravidar e essa gestação, o período gestacional, vai interferir também nesse período do puerpério. Então, o que é o puerpério? Para a medicina, o puerpério é esse período que inicia com o nascimento do bebê e dura, em média, 45 dias, que é o que a gente chama no popular de período de resguardo, que é o tempo que a medicina entende como sendo o período que esse corpo dessa mulher vai se reorganizar, né, e voltar, teoricamente, para um funcionamento normal, digamos assim. Mas, quando a gente coloca em cena os aspectos emocionais, será se esse puerpério dura só 45 dias? Será se esse período em que essa mulher e essa família está se adaptando com esse bebê no colo, e eu vou colocar no colo entre aspas, porque às vezes acontece de esse bebê, por exemplo, passar por alguma questão na hora do parto e não sobreviver, por exemplo. Então, quando eu coloco no colo, entre aspas, é porque mesmo esse bebê que não está no colo, se houver uma perda, se houver aí um processo de luto, por exemplo, uma perda dessa criança, essa mulher ela vai viver o puerpério do mesmo jeito, né? Então, quando a gente coloca em cena esses aspectos emocionais, a gente pode pensar num período de puerpério que dura muito mais do que 45 dias, né? Porque entram em cena os medos, as angústias, as ansiedades, que são diferentes muitas vezes, dos medos, das ansiedades e das angústias da gestação. Porque na gestação, você imagina coisas, imagina como é que vai ser quando esse bebê nascer, você pensa como é que a mãe que você vai ser, o filho que você vai ter, como é que vai ficar o seu relacionamento com a sua parceria, né, como é que vai se dar essa rede de apoio ou não. Você imagina, você fica na gestação, você fica ainda no campo da imaginação. O puerpério, o pós-parto, é o período que a gente vai para a realidade, de como, de fato, as coisas acontecem. E essa correspondência entre expectativa e realidade, muitas vezes, é difícil, né, porque se espera algumas coisas, mas a realidade nem sempre corresponde ao que era esperado. Então, aí é onde começam a entrar também esses elementos emocionais que vão fazendo com que essa mulher se sinta, ou essa mãe, no caso, né, se sinta muitas vezes perdida, desamparada, desprotegida, né? Então, as emoções desse período do puerpério, né, a gente vê muito as ansiedades, a oscilação de humor, às vezes que essa oscilação de humor é um misto de alegria e de tristeza, né, a euforia de ter, se foi uma gravidez desejada, vamos pensar aqui numa gravidez que foi um filho que foi desejado. Então, a gente tem essa euforia, essa alegria de ter esse bebê em casa, um bebê que nasceu e que finalmente chegou esse grande dia, ao mesmo tempo um sentimento de tristeza. Então, tem essa oscilação de humor, as inseguranças que aparecem, que são muito frequentes, os questionamentos. Eu sou uma boa mãe, junto com o medo de eu vou saber cuidar, eu vou saber educar o meu filho, eu vou conseguir dormir? Essa é uma outra preocupação, né? Será se isso essas inquietações, muitas vezes elas já aparecem durante a gestação, né? E se ele não dormir, eu vou fazer o quê? Né?
A ambivalência também em relação à maternidade, era isso mesmo que eu queria, e essa ambivalência, muitas vezes, ela aparece justamente por conta dessa expectativa que é criada, dessas idealizações que são feitas, né, que são construídas ao longo do processo de gestação, o que é natural, não existe a gente viver um momento de maternidade sem idealizar as coisas, a idealização, ela faz parte do processo, mas a depender do nível dessa idealização, a frustração também pode ser muito grande, porque às vezes tem mulheres, tem mães que pensam assim, não, meu filho vai ser calminho, porque eu sou calma, meu marido é calmo, e aí de repente vem uma criança que chora muito, que não dorme, que é inquieta, que pede colo o tempo inteiro, né, que só se acalma quando está no colo da mãe, e que vai demandar muito da energia e da disponibilidade emocional dessa mãe. E aí vem aquela frustração do que não foi isso que eu pensei, né, não foi isso que eu imaginei. Então, essa ambivalência, esse sentimento de, ao mesmo tempo que eu desejei muito isso, não sei se era isso mesmo que eu queria, não era isso que eu esperava. Então, vai trazendo uma certa confusão emocional, porque vem junto o sentimento de culpa, né? O que é muito comum na maternidade, um sentimento de culpa, né? Tem muitas pessoas que até falam assim, nasce uma mãe, nasce uma culpa, porque justamente por isso também, por esses sentimentos que esperavam muito, desejavam muito, queriam muito a maternidade, e agora está se sentindo cansada, aí se sente culpada, às vezes não está com tanta disponibilidade de estar ali, dedicada exclusivamente a essa criança, aí fica culpada. Se sai para fazer alguma coisa e deixa a criança com outra pessoa, sente culpada. Então, é um misto de emoção que vai fazendo com que essa mulher tenha que se reencontrar nesse novo lugar, né? Qual é esse lugar dela agora? Então, gente, tudo bem até aqui? Tá tudo certo? Vocês estão me ouvindo bem? Tá tudo bem? Tá tudo tranquilo, Natália. Tá. E aí a gente vou trazer aqui um pouco do baby blues ou blues puerperal, né? Que é esse estado de tristeza que ocorre em cerca de 50% a 80% das mulheres nos 10 primeiros dias após o parto, e que pode ter um pico por volta do quarto ou quinto dia. E aí a mulher apresenta uma maior sensibilidade ao choro, ansiedade, diminuição do apetite, irritabilidade, cansaço. Por que eu estou falando de cansaço? O cansaço é mesmo quando esse bebê dorme, a mãe sente que não descansou. Então, cansaço, todas vão sentir, porque é natural em virtude das demandas, das mudanças que vão acontecendo de rotina, as novas atividades e a disponibilidade dela para esse bebê, né? Então, ela vai sentir um cansaço, sim, mas esse cansaço do blues, ele é um cansaço diferente, porque é como se essa mãe não conseguisse, às vezes, descansar. O bebê está ali, quietinho, dormindo, mas ela não consegue, às vezes, descansar, ela não consegue relaxar. E aí ela apresenta esse estado de tristeza emocional que passa sozinho, eu coloquei sozinho entre aspas, porque é um sozinho não tão sozinho, né? Eu vou já falar sobre isso, mas que não interfere diretamente nas suas atividades rotineiras. Então, ela tem esse momento de tristeza, ela tem essa sensibilidade ao choro, ela fica mais fragilizada, mas é uma coisa que não chega a interferir na relação dela com o bebê, não interfere nas atividades de rotina dela. Ela consegue, apesar desse estado mais sensível, dessas emoções mais à flor da pele, ela consegue seguir com as suas atividades de rotina, consegue cuidar desse bebê, consegue cuidar de si mesma. Já quando a gente fala na depressão pós-parto, é um estado de tristeza mais profundo, que aparece com mais frequência até 6 semanas após o parto, que começa a comprometer a qualidade de vida dessa mulher.
Então, interfere nas atividades diárias, interfere na forma como ela vai cuidar desse bebê, vem acompanhado de um sentimento de culpa muito mais forte, uma irritabilidade mais forte, uma ansiedade, isolamento social, e pode chegar ao suicídio. Então, o risco da depressão pós-parto é justamente por conta desse, se não tratado, se não cuidado, logo no início, pode chegar ao suicídio, assim como interfere também na qualidade desse vínculo da mãe com o bebê, porque essa mulher, ela já não tem essa disponibilidade de estar ali. Às vezes é uma mãe que está ali com o bebê, mas fazendo tudo no automático, ela não tem, ela está, como a gente fala às vezes, de corpo presente, está dando de mamar, mas ela não está ali presente com aquele bebê, ela não está vinculada a esse bebê. Então, ela não consegue, muitas vezes, cuidar de si mesma, ela não consegue, às vezes, tomar um banho, escovar os dentes, pentear o cabelo, ela já começa a apresentar descuidos com ela mesma, né? E com o bebê ela não tem essa disponibilidade emocional, ela não tem essa disponibilidade, ela não tem esse desejo de estar ali com aquela criança, e isso aumenta ainda mais o sentimento de culpa, porque vem a cobrança, muitas vezes a cobrança interna e a cobrança do entorno também, a cobrança social de você queria tanto ser mãe, você queria tanto ter um filho e agora você não cuida do seu filho, você queria tanto essa gravidez e agora o bebê está aqui e você não quer dar de mamar, você não quer cuidar dele. Então, são cobranças que vão pressionando essa mulher e que vão aumentando ainda mais esse sentimento de tristeza e de culpa em relação a essa maternidade. E aí é importante destacar que a diferença entre o blues e a depressão pós-parto não é só o tempo, porque às vezes a gente pensa, o blues tende a passar ali na primeira semana, nos primeiros 10 dias e tal, 2 semanas, mas não é só esse tempo, a gente não pode ficar, nós enquanto profissionais, a gente não pode ficar apenas cronometrando esse tempo, não, está dentro das 2 semanas, então ainda é blues. Não, porque se a gente vê que a intensidade dessas emoções já apresenta uma intensidade maior, mesmo que esteja na primeira semana, mesmo que esteja nos primeiros dias, a gente já pode acender um sinal de alerta de ser uma possível depressão pós-parto. Então, a gente não pode ficar fechado apenas nesse marcador temporal das 2 semanas desse período. Né? Então, a intensidade emocional, a forma como essa mulher vai se apresentar nesses primeiros dias após o parto, é que vai nos dando também indícios de se a gente está ali dentro de algo que se caracteriza mais como esse blues, como algo mais pertinente ali esses primeiros dias, mas de uma intensidade emocional mais sutil, que faz parte, ou se a gente já está falando de algo mais forte, mais profundo, de uma irritabilidade maior, de um sentimento de tristeza maior, de uma não condição dessa mulher cuidar de si, nem cuidar desse bebê, então a gente já acende um sinal de alerta para uma possível depressão pós-parto, independente desse tempo de pós-parto, tá? E aí os sinais de alerta. Esse estado de tristeza que não passa, então é um estado de tristeza que quando a gente fala do blues, a gente fala de um estado de tristeza que passa. Né? Já na depressão pós-parto, esse estado de tristeza ele se arrasta, ele se estende, ele vai ficando mais intenso também. Junto com o sentimento de culpa, que é muito forte, a sensação de que ela não consegue dar conta desse bebê, não consegue dar conta dessa maternidade. Isso aumenta a ansiedade também, traz alterações no apetite, então essa mulher começa a não ter vontade de comer, não tem ânimo mais para nada, muita dificuldade de realizar essas atividades diárias, o cuidado com o bebê fica comprometido, insônia, e aí
aspecto da insônia, às vezes é meio delicado da gente falar sobre isso, porque a gente pensa assim, mas como é que eu vou falar de insônia se o bebê acorda a cada 2 horas na madrugada para mamar, como é que essa mãe dorme? Né? Mas quando a gente fala da insônia, a gente está falando de uma mãe que não dorme nem quando esse bebê dorme. Então, o bebê está lá, quietinho no berço, dormindo, e ela não consegue dormir, os pensamentos estão lá acelerados, e ela fica aflita, e ela fica ansiosa, e ela não consegue relaxar e descansar e dormir, nem quando o bebê adormece. Então, aí é onde a gente começa a entrar, a avaliar esse aspecto da insônia, tá? Irritabilidade, muita irritabilidade. Algumas vezes pode aparecer esses pensamentos obsessivos, o medo de fazer alguma coisa contra o próprio filho. Então, pensamentos do tipo machucar o bebê, né, se livrar desse bebê, e aí pode vir junto ou não, com ideias suicidas. Então, fazer alguma coisa contra o bebê e fazer alguma coisa contra si mesmo, né? E isso, quando esses pensamentos aparecem, aumenta ainda mais essa ansiedade, a culpa dela, justamente por conta desses padrões culturais também que são impostos, de que a mãe é puro amor, toda mãe sempre ama o seu filho, então uma mãe que pensa em fazer alguma coisa contra o seu próprio filho, é uma mãe desnaturada, é uma mãe insensível, né? Então, só que esses pensamentos, eles vêm e ela tenta conter, às vezes, muitas vezes, tem medo de dividir isso com outras pessoas, não compartilha esses pensamentos com o marido, não compartilha com a sua rede de apoio, tem dificuldade de procurar ajuda, porque tem muito medo do quanto que pode ser julgada, criticada, o que as pessoas vão pensar se ela disser que veio um pensamento de que ela está com vontade de machucar o próprio bebê. Então, às vezes, muitas vezes, essa mulher ela tende a guardar tudo para si, porque o partilhar é difícil, não só por ela reconhecer, ou ter dificuldade de reconhecer que ela está sentindo aquilo e que tá tudo bem, ela precisa de ajuda, né? Mas pela forma como as pessoas do seu entorno, a sua rede de apoio, podem receber esses sentimentos dela. E aí, fatores de predisposição ao blues. Então, primeiro filho, porque geralmente o primeiro filho, a autocobrança ela é muito maior. Então, essa mãe, mãe de primeira viagem, como a gente fala, é uma mãe que vai que vai se exigir mais, muitas vezes uma exigência de ocupar esse lugar da mãe perfeita, não pode falhar, não pode deixar, o bebê chora, dá um gemidinho, ela já está lá em cima, porque o bebê não tem que estar suprido de tudo, então a cobrança dela com ela mesma é muito maior. Gestação, mulheres que viveram gestação de risco, então quem teve uma gestação com complicações durante a gestação pode ter uma predisposição maior à depressão pós-parto, histórico de ansiedade ou depressão durante a gestação ou antes. Então, quem já tem histórico antes mesmo de engravidar, já tinha histórico de ansiedade, ou já teve algum episódio depressivo, ou isso apareceu também durante a gestação, é um sinal de predisposição para a depressão pós-parto. Quando eu estou falando de sinal de predisposição, eu não estou dizendo que essa mulher necessariamente vai ter a depressão pós-parto, tá? Mas, para a gente, enquanto profissional, acende também um sinal de alerta para a gente ficar atento, porque ela pode ter uma condição mais favorável para desenvolver a depressão pós-parto. Histórico de depressão pós-parto na família, mulheres sensíveis às alterações hormonais, a famosa TPM. Então, antes de engravidar, as mulheres que já tinham TPMs mais fortes, mais intensas, que ficavam muito ansiosas ou muito irritadiças, são mulheres que podem ter uma maior predisposição para depressão pós-parto. Ausência da rede de apoio, e aí eu coloquei até esse provérbio africano aqui, que é preciso uma aldeia inteira para educar uma criança, né? E muitas vezes, nas condições sociais que muitas famílias vivem hoje,
essa mulher entra de licença maternidade. A gente sabe que, infelizmente, na nossa sociedade, a licença paternidade não acompanha a licença maternidade, então, o tempo que é disponibilizado para a licença paternidade é ínfimo, né, comparado com a licença maternidade. Então, essa mulher tira aí, pelo menos, 4 meses de licença, 3, 4 meses de licença maternidade, e o parceiro tira 1 semana, 10 dias de licença paternidade, e depois, muitas vezes, essa mulher se vê só na responsabilidade de cuidar desse bebê durante o dia todo. E a gente quer ainda que ela cuide desse bebê e se sinta linda, feliz, maravilhosa, magnífica, porque está ali com uma criança no colo, que era o que ela sempre quis, né? Ou que a família sempre quis. Mas essa ausência da rede de apoio, de ter pessoas que deem suporte para que essa mulher possa também descansar, para que essa mulher possa se alimentar bem, para que essa mulher possa ter um tempo para cuidar de si, para tomar um banho com calma, para comer com calma, né, para dormir um pouco. Então, a ausência dessa rede de apoio faz toda a diferença, porque essa mulher, quanto mais cansada ela estiver, né, mais ela pode ser acometida por esses sentimentos de tristeza, de desânimo, de dificuldade de cuidar desse bebê. E aí entra um outro fator, que é a dificuldade na relação com a parceria. Então, casais que estão passando por dificuldades no relacionamento tendem a ser, isso é um fator que tende a ser uma predisposição também para depressão pós-parto. Por quê? Porque essa parceria vai entrar, no caso, né, não como uma rede de apoio, mas como alguém que está ali para ocupar o lugar de pai ou de outra mãe, no caso, né, dessa criança. Então, as dificuldades no relacionamento entre casal, né, eles trazem essa predisposição porque vai deixando também essa mulher mais fragilizada. E aí a gente vê situações de, por exemplo, nasceu a criança e o pai começa a apresentar ciúmes desse bebê, do filho, no caso, com a mãe. Né? E aí tem ciúmes na hora que essa mãe vai amamentar, e aí começa a cobrar essa mulher, dizendo que esse bebê não sai do peito, que fica lá, que demanda muito dela, e que agora ela não dá mais atenção a ele, e que ela só pensa agora nesse bebê, e essa mulher vai se sentindo cobrada e ficando dividida também nessa história, porque ela muitas vezes quer amamentar, mas o parceiro está cobrando de que ela não amamente mais, porque se ela amamenta, eles não conseguem mais fazer nada, eles não conseguem, às vezes, sair à noite para jantar, eles têm dificuldade de ter uma vida íntima, de retornar à vida sexual, à atividade sexual. Então, as cobranças que vão sendo feitas também vão fazendo com que essa mulher fique dividida nessa relação, como se em alguns momentos ela se sentisse pressionada entre ter que escolher o casamento, o relacionamento dela, ou a relação com o filho. Então, são pressões que vão fazendo com que essa mulher adoeça também. Então, a forma como esse parceiro vai se posicionar nessa nova dinâmica familiar também vai interferindo. Às vezes, tem parceiros que querem disputar ali com o próprio filho esse lugar de atenção, né? Quem é que vai ter mais atenção? A mãe vai dar mais atenção para o bebê ou vai dar mais atenção para o parceiro? Então, essa rivalidade que pode se apresentar ali nesses primeiros tempos da paternidade, da maternidade, vai trazendo alguns comprometimentos na relação conjugal e que terminam trazendo interferências e impactos emocionais não só para essa mulher, mas para o bebê também e para a família como um todo. E aí alguns aspectos importantes, né? Na gestação, a gente tem um pico de estrogênio e de progesterona. E essa queda brusca acontece mais ou menos por volta do 3º dia no pós-parto.
Então, às vezes a gente pensa assim, o blues, ele é causado só pela alteração hormonal, por conta desse pico do estrogênio e progesterona e a queda desses hormônios no pós-parto. A gente não pode pensar só que é por uma alteração hormonal, porque a alteração hormonal, todas as mulheres passam por essa alteração, né? Todo mundo tem esse pico dos hormônios e tem a queda dos hormônios no pós-parto. Mas nem todas as mulheres apresentam blues e nem todas as mulheres desenvolvem uma depressão pós-parto. Então, a gente precisa levar em consideração que, para além dessa alteração hormonal, a gente tem também um período de grande mudança na vida e na rotina dessa mulher, dessa família. A gestação e o puerpério é também um período de luto. Às vezes a gente fica assim, mas como assim um luto? Se foi uma gravidez desejada, se foi um bebê sonhado, tá, mas tem uma transformação no corpo, essa mulher vai se olhar no espelho, vai se ver diferente, a vida social fica diferente também, durante a gestação, às vezes ela não consegue mais fazer programas que antes ela fazia, no pós-parto também, se vê numa situação em que, de repente, os vínculos sociais, os amigos, continuam fazendo os mesmos programas que antes essa família participava desses programas e que hoje não consegue participar mais porque está ali com o bebê recém-nascido, não consegue sair de casa todo o tempo, né, não consegue participar de todas as rodas sociais, dos eventos sociais. A vida profissional também muda, essa mulher entra de licença maternidade, o parceiro tira alguns dias de licença paternidade, mas não tanto quanto ela, então ele logo volta a trabalhar e ela continua em casa, né? E muitas pessoas confundem, você está de licença maternidade, é como se tivesse de férias, né? E não é. Se tem uma pessoa que trabalha, se duvidar, mais do que antes, é uma mãe de licença maternidade, porque é muita demanda, né? E aí a vida pessoal também, ela faz coisas, ela no pós-parto, durante a gestação também, ela não consegue fazer coisas que antes ela fazia. Por exemplo, às vezes a mulher, sei lá, que tinha o costume de praticar corrida. E aí, de repente, ela vai se ver durante um tempo sem conseguir correr, né, sem conseguir fazer a atividade física que ela fazia. Ela vai ter que adaptar aquilo ali, reconfigurar, fazer de uma outra forma, ou escolher um outro esporte para praticar. Essa relação conjugal fica diferente também, então, interfere na sexualidade, interfere na forma como esse casal vai ter tempo e disponibilidade para estarem juntos. Então, é um período de luto nesse sentido que existe o ganho no sentido do bebê, ganharam um bebê, mas perderam também muitas coisas. Então, quando a gente fala, por exemplo, a psicoterapia breve traz esse olhar também de que são as crises de aquisição, né? Coisas que a gente deseja para a gente, não só no que diz respeito a filho, mas às vezes um trabalho novo, uma mudança de uma cidade, um intercâmbio, por exemplo, você deseja aquilo, você quer aquilo, mas existe a crise de aquisição, que é você adquiriu aquilo, você conquistou aquilo que você tanto desejava, mas, por outro lado, você também teve que abrir mão de outras coisas. E aí, essas mudanças, você passar por esse processo de transição, de que a forma como funcionava antes não vai ser mais a forma como vai funcionar agora, você vai ter que encontrar uma nova rotina, construir uma nova forma de se adaptar, inclusive a esse papel social de mãe, porque ele vai ser construído também, né? Então, ela agora não é só mais filha, esposa, profissional, ela agora, além de tudo isso, ela é também mãe. Então, tem a inclusão desse papel social de mãe, que vai ser construído, principalmente no caso do primeiro filho, quando é mãe de primeira viagem, e é uma palavrinha pequena, mãe, mas que tem um peso de uma responsabilidade tão grande,
que traz junto tanto esse sentimento de culpa, de pressão, que ela faz não só com ela mesma, mas também que ela recebe muito essa pressão e essa cobrança de fora das pessoas, né, da sociedade de uma forma geral. Então, quando a gente fala desse processo de luto, eu estou me referindo a todas essas perdas também que vão sendo inerentes para que ela possa construir, adquirir esse novo lugar e essa nova identidade, digamos assim, que agora inclui também essa responsabilidade materna. E aí, alguns dados relevantes aqui. Cerca de 25% das depressões pós-parto começam na gravidez. Por que eu estou trazendo esses pontos? Né? Porque é importante que a gente fique atento a já desde antes. Se a gente acompanha essa pessoa já há mais tempo, a gente poder trazer esse olhar, já ter esse olhar mais sensível de como é que ela está vivendo esse período gestacional, ou se já acompanha de antes ainda, como é que ela está vivendo esse período de tentativa de engravidar. Porque a gente trazer esse olhar mais sensível e ficar atento a isso já nos leva para um ponto de atenção maior de como é que essa mulher vai viver esse período do pós-parto. E no caso da gente não acompanhar anteriormente a pessoa, né, a gente pode buscar essas informações, né, se cercar e construir um histórico, se já houve algum episódio, como é que foi, como é que se apresentou a ansiedade, seja durante a gravidez ou antes mesmo de engravidar, então a gente ficar atenta a esses aspectos. 20% das mulheres que apresentam blues chegam à depressão pós-parto. Então, quem passa pelo blues tem uma predisposição maior de viver também a depressão pós-parto. Uma mulher com depressão pós-parto aumenta em 20 a 25% as chances do parceiro apresentar depressão também. E aí eu acho importante trazer esse dado, porque muitas vezes a gente também foca o nosso olhar muito para essa mãe. Ela é extremamente importante. Mas o olhar para ele, para o parceiro, ele também é fundamental. A forma como ele está entendendo essas mudanças de rotina e da vida da família como um todo, a forma como ele está entendendo esses primeiros tempos da paternidade, como é que ele está se apropriando ou não disso. Por quê? Imagina que se a mulher está com depressão pós-parto, esse parceiro desenvolve depressão também, como é que vai ficar o funcionamento dessa família? Então, a gente precisa voltar o nosso olhar não só para essa mulher, que ela é importantíssima, mas eu vejo a importância da gente olhar para a família como um todo, porque a chegada de um bebê, ele não vai mexer só com as emoções da mulher, com a dinâmica da mulher, com a vida da mulher, vai mexer com a vida dessa família. Essa família vai ter que se adaptar à chegada desse bebê. E essa adaptação, a forma como essa família vai receber esse bebê, vai entender a chegada dele, vai acolher a chegada dele, e vai buscar se reconfigurar para conseguir dar esse contorno que esse bebê precisa, vai fazer toda a diferença também no processo de desenvolvimento emocional desse bebê, tá? Então, a gente precisa lançar também esse olhar para eles, porque a forma como o homem também apresenta a depressão é diferente da mulher. As mulheres, elas tendem a apresentar mais uma sensibilidade ao choro, uma irritabilidade. Já a depressão nos homens, ela pode aparecer como, por exemplo, começar a trabalhar demais, passar menos tempo dentro de casa, sempre encontrar outras atividades para se ausentar, estar cada vez mais ausente de casa, e a gente não vê isso como um sinal de depressão, porque a gente está acostumado, inclusive socialmente, culturalmente falando, a gente está acostumado a entender a depressão como choro. Ah, chorou demais, pronto, está com depressão. E a depressão, ela não se resume a isso. Então, quando a gente fala dos parceiros, existem outros indícios que vão dando sinais de como ele está se ambientando e se apropriando desse novo papel também, que é o papel de pai,
Então, aí nesse processo, é comum acontecerem as relações extraconjugais também como um sinal, né, uma necessidade de se ausentar de casa, de por não estar conseguindo lidar com essas mudanças, com essas transformações, a parceira já não é mais a mesma que ele tinha antes, então essas reconfigurações são difíceis para ele também, não só para ela. Tá? A depressão pós-parto é um dos fatores para o desmame precoce, compromete o vínculo mãe-bebê e a capacidade dessa mãe de estimular esse bebê. Então, veja que o impacto da depressão, ele não acomete apenas a essa mãe, a essa mulher. Interfere nesse vínculo com o bebê, traz prejuízos ou pode trazer, na verdade, prejuízos para o desenvolvimento emocional desse bebê e para a família como um todo. Né? Então, se essa mãe está apresentando uma depressão pós-parto, quem é essa rede de apoio? Quem são as pessoas que vão compor essa rede de apoio, que vão poder oferecer para esse bebê esse estímulo que ele precisa, esse acolhimento que ele precisa, esse vínculo que ele precisa nesse iníciozinho da vida para conseguir se desenvolver emocionalmente de uma forma saudável. Claro que a gente, quando pensa assim, as pessoas às vezes pensam assim, mas a mãe é insubstituível. Tá, ninguém é igual a ninguém, né? Nenhuma outra pessoa vai ser igual à mãe, nenhuma outra pessoa vai ser igual ao pai, nenhuma outra pessoa vai ser igual à avó. Cada um vai ter a sua importância, o seu papel. Mas, na ausência de uma mãe, porque ela não está ali conseguindo se disponibilizar emocionalmente, afetivamente para esse bebê, então, quem é que vai dar esse contorno? Quem é que vai dar esse suporte? Então, a rede de apoio, ela é fundamental. E aí eu coloquei aqui como prevenção, entre aspas, porque não existe uma garantia 100% de que vai se prevenir, mas existem alguns aspectos, alguns cuidados que a gente pode tomar e que podem contribuir ou favorecer para evitar, né, esse processo, a chegada, o desenvolvimento da depressão pós-parto, que é terapia durante a gestação, ela pode vir como uma prevenção, porque aí já desde durante a gestação, ou até mesmo antes, essa mulher já vai sendo, ela vai tendo condições de trabalhar, de ter esse espaço de fala para trabalhar essas emoções, essas expectativas, as frustrações, muitas vezes a necessidade de controle, às vezes é muito forte o sentimento, a ansiedade associada à necessidade de controle, né? Assim, quando as coisas saem do meu controle, eu fico angustiada, eu fico aflita, eu não sei como lidar, e a chegada do bebê é o puro descontrole. Quando a gente pensa assim que o bebê não vai ser um serzinho que você vai programar e ele vai dormir na hora que você quer, e você vai programar e ele acorda na hora que você quer, e você dá a mamar na hora que quer, porque não, as demandas vão sendo colocadas por ele e ele precisa de uma rede de sustentação que possa estar ali para acolher essas necessidades, essas demandas que ele vai apresentar. Então, já desde durante a gestação, esses aspectos emocionais, essa necessidade de controle, as ansiedades, as angústias, essa expectativa versus realidade, isso já vai podendo ser trabalhado. E aí, um outro aspecto importante é a prática de atividade física durante a gestação, ela pode diminuir também as chances pela liberação da serotonina e endorfina, que são responsáveis pela sensação de prazer e bem-estar. Então, essa serotonina e essa endorfina, que são liberadas durante a gestação, elas têm uma durabilidade, né? Então, elas podem ser muito importantes nesse período do pós-parto. E aí a gente fala de atividade física que é importante para a vida como um todo, não só para as pessoas gestantes, nem para as puérperas, mas para todas as pessoas, né? Justamente pela liberação desses hormônios que trazem sensação de prazer e de bem-estar. E aí, se essa mulher já fazia atividade física antes da gestação, durante a gestação, e ela conseguir
encontrar uma forma de voltar para essa atividade física no pós-parto, quando ela conseguir, obviamente, né? Não é assim, saiu da maternidade, está lá dentro da academia de novo, mas ela encontrar formas, tendo ela uma rede de apoio que dê essa sustentação e esse suporte, ela encontrar formas de também ir voltando para essa atividade física, porque vai ajudando nessa sensação de tristeza, de desprazer que pode acontecer nesse período aí do pós-parto. E aí o tratamento. Acolher a mãe e não pensar que é besteira e um absurdo a mãe sentir tristeza. Essa é uma questão cultural muito forte, né, de que as mães não podem se sentir tristes, porque o bem mais precioso que ela tem está ali no seu colo. Então, a gente abrir um espaço de fala, de escuta, para que essa mulher possa falar, sim, das suas tristezas, dos seus sentimentos de angústia, de aflição, sem se sentir julgada, sem se sentir criticada e sem se sentir mal de estar falando aquilo, né? Porque mais do que qualquer outra pessoa que cobre ela já se cobra muito, ela já se cobra o suficiente, ela já se julga o suficiente. Então, eu sempre digo assim, que não tem pior julgamento e crítica do que o que a gente faz com a gente mesmo. A gente é sempre muito mais duro com nós mesmos do que qualquer outra pessoa, né? Então, abrir esse espaço de fala, onde ela possa, de fato, expressar essas emoções, entendendo que não é besteira, que não é um absurdo ela se sentir assim, e que está tudo bem ela sentir essas coisas que ela está sentindo, que a gente precisa apenas cuidar desses sentimentos, traz para ela uma sensação de conforto. E aí, muitas vezes, é interessante quando essas mães, elas participam de grupos de mães, porque muitas vezes o que acontece é que, quando ela está passando por esse processo, ela pensa, mas todo mundo está feliz com o seu filho, ninguém passa por isso, ninguém sente tristeza, só eu que me sinto assim. Então, tem alguma coisa errada comigo. Quando ela vai para um grupo de mães e ela se depara com outras mulheres que estão vivendo sentimentos parecidos com o dela, tendo pensamentos parecidos com o dela, dificuldades semelhantes à dela, então ela se sente mais confortável e ela se sente menos sozinha para fazer essa travessia dessas dificuldades, dessas aflições, dessas angústias, sentindo um pouco menos de culpa, porque ela vê que ela não está só. Porque ela vê que existem várias outras pessoas que, assim como ela, também sentem tristeza, apesar de terem desejado tanto ser mãe. Então, no caso do blues, o suporte da parceria e da rede de apoio é extremamente importante. Quando eu disse lá atrás, né, que o blues passa sozinho, quando eu coloquei o sozinho entre aspas, é porque é isso, esse estado de tristeza, ele pode aparecer, mas se essa mulher tem um suporte da parceria, se ela tem uma rede de apoio, se ela tem um espaço de escuta, se ela tem um espaço para ela conversar e ter condições de descansar também, aí o blues vai passar, que é um sozinho que não é sozinho, né? É um sozinho com suporte, dando condições dessa mulher fazer essa travessia, né? Por outro lado, quando não tem essa rede de apoio, quando não tem esse espaço de escuta, quando essa mãe não consegue descansar, ela não tem um entorno que acolhe a ela também, não só o bebê, aí isso vai dificultando para que esse blues, esse estado de tristeza inicial, ele passe, tá? Então, a terapia, ela é um ponto importante para que a mulher tenha esse momento dela poder falar em um espaço onde ela não vai ser julgada, onde ela não vai ser criticada, onde ela pode ser acolhida e onde ela pode compreender melhor essas emoções que ela está sentindo e aceitar que elas existem e que está tudo bem, tá? Já na depressão pós-parto, a gente pensa não só no suporte da família, mas também no processo de terapia e o acompanhamento psiquiátrico. Hoje, a gente tem
as vantagens e os benefícios de que uma mulher que passa pelo processo de depressão, ela não precisa interromper o tratamento nem durante a gestação e nem no pós-parto por conta da amamentação. Às vezes, o médico que acompanha faz apenas ajustes do tipo de medicamento que ela está tomando, as dosagens, mas existem hoje, graças a Deus, existem hoje medicamentos que são seguros e que podem ser usados durante a gestação e no período de amamentação também. E é fundamental que nós, enquanto profissionais, que a gente possa conscientizar não só essa mulher, mas a família. Porque o que muitas vezes acontece é essa falta de informação faz com que uma mulher que já vinha fazendo tratamento de depressão descobre que engravidou e aí suspende a medicação de uma forma abrupta, porque imagina que vai fazer mal ao bebê, que o bebê pode nascer com algum tipo de problema, ou então suspende durante a amamentação porque não acha que vai passar a medicação através do leite, não quer que o bebê fique dopado, que o bebê fique comprometido. Então, essa ausência de informação faz com que essa mulher, essas famílias suspendam abruptamente o tratamento, e isso traz prejuízos enormes, porque o risco de uma recaída ainda mais forte é muito maior. Então, a gente precisa levar esse tipo de informação para que elas não suspendam o tratamento, porque o prejuízo de suspender o tratamento é muito maior, o risco de suspender o tratamento é muito maior do que ela manter, continuar, conversar com o médico que acompanha ela, fazer os ajustes da dosagem da medicação, do tipo de medicação que ela está tomando, para que ela mantenha o tratamento e ela possa ficar bem, né? Eu sempre gosto de pensar, assim, que se essa mãe estiver bem fisicamente, emocionalmente, psiquicamente, existem grandes possibilidades do bebê ficar bem também. Agora, quando essa mulher não está bem fisicamente, emocionalmente, psiquicamente, existem grandes chances também desse bebê, né, não conseguir ficar bem, porque a gente sabe que até o Winnicott traz muito essa percepção da mãe suficientemente boa, desse bebê que está ali muito vinculado a essa mãe, né? A gente hoje tem a visão da esterogestação, 9 meses dentro do útero, mas estão 9 meses fora também, para esse bebê entender que ele se separou, que ele não está mais aqui, que ele e a mãe são diferentes. Então, todo esse processo de separação emocional, né, de construção desses aspectos emocionais do bebê também, vão estar vinculados ali, são inerentes à relação dele com a mãe. Então, é importante que a gente cuide da mãe, porque cuidando da mãe, a gente indiretamente está cuidando desse bebê também, e da família como um todo. E aí nós, enquanto psicólogos perinatal, dessa área perinatal, né, a gente vai trabalhar com esse espaço de acolhimento, de expressão para essa mãe, compreendendo, ajudando ela a compreender e a organizar melhor essas emoções, minimizando esse sentimento de culpa, aliviando mais essa autocobrança que ela se faz, né, ajudando ela a construir uma maternidade possível. Isso, às vezes, é difícil quando a gente fala dessa coisa das expectativas versus realidade, né? Porque quando ela cria expectativas durante a gestação, ela não cria só expectativas do filho que ela vai ter, mas ela cria expectativas também da mãe que ela vai ser, ou de como o parceiro dela vai ocupar esse lugar de pai. Então, aprender a lidar com aquilo que é possível. A mãe que ela pode ser, o pai que o parceiro dela pode ser, e eles juntos ali encontrarem uma forma de se reorganizar na família, se adaptar a essas novas rotinas, a esse novo estilo de vida, reconstruindo a capacidade dela de se olhar e de se cuidar, porque muitas vezes acontece isso também, né, quando a mãe, quando o bebê nasce, ela se dedica tanto a ele, ela olha tanto para ele, ela cuida tanto dele, ela está tão disponível ali inteiramente para esse bebê que ela esquece de cuidar dela.
ela esquece de olhar também para aquilo que é importante para ela, para aquilo que faz bem a ela, porque não é só o bebê que fica vinculado, né, grudadinho ali na mãe. Essa mãe também gruda nesse bebê. Os 9 meses dentro do útero e os 9 meses fora, para se acostumar que são separados, né, dessa esterogestação, não é só para o bebê entender que ele saiu de dentro da mãe, mas para essa mãe entender também que o bebê agora está fora, que eles, né, são diferentes e que ela vai sim cuidar dele, mas que ela também precisa de um tempo e de um espaço para cuidar dela, para olhar para ela. Então, é um processo de construção para o bebê e para a mãe também. E aí a gente, enquanto profissional, também vai trabalhar com a psicoeducação, levando informações. Não é só o processo terapêutico em si, mas a gente precisa levar informações, como, por exemplo, o que eu falei sobre o uso da medicação, a importância de manter o tratamento, né, medicamentoso, porque o risco é que quanto mais tempo você demora para procurar ajuda, quanto mais tempo você demora para iniciar o tratamento, isso pode ir se cronificando, isso pode ir agravando. Então, quanto mais cedo a gente consegue cuidar dessa mãe, cuidar dessa mulher, para que ela tenha condições suficientes para se restabelecer emocionalmente e psiquicamente, né, maiores as chances de um desfecho favorável. E o contrário também. Quanto mais tarde e quanto mais demora para procurar ajuda, maiores as chances de um desfecho desfavorável, tá? Então, o fortalecimento e orientação, a rede de apoio também. Como é que essa rede de apoio vai lidar com uma mãe que está apresentando depressão pós-parto? São coisas que a gente também vai levar esse tipo de informação. Então, a gente, enquanto profissional da área perinatal, a gente não trabalha só com a mãe em si, mas a gente vai trabalhar com a família, com a rede de apoio, com os profissionais que estão ali no entorno acompanhando aquela mãe. Então, a gente precisa ter essa disponibilidade de fazer contato, por exemplo, com o psiquiatra que acompanha, de fazer esse trabalho em conjunto, às vezes com uma consultora de amamentação, se essa mulher tiver com algum tipo de consultoria de amamentação, às vezes com o obstetra que fez o parto. Então, a gente precisa estar disponível para trabalhar em conjunto com outros profissionais e com a família dela também. Então, se a gente vai percebendo, enquanto profissional, que tem algo acontecendo com essa mulher, que as coisas estão se agravando, ficando mais comprometidas, a gente precisa chegar junto aí desse parceiro, dessa pessoa, ou dessas pessoas que estão ali no entorno dessa mulher e que podem dar o suporte e a assistência. Porque, às vezes, a desinformação leva com que as pessoas só julguem, só critiquem e achem que essa mãe está ficando doida, né? Não pode sentir tristeza estando com um filho pequeno em casa, impossível isso. Então, esse tipo de julgamento, de crítica, quando a gente leva a informação de que isso aí, por exemplo, se for um blues, né, isso aí é um estado emocional, pode passar, mas ela precisa de apoio, ela precisa de assistência, então a gente vai ajudando, vai levando informação para que a família, a rede de apoio em torno dessa mulher possa dar condições dela fazer essa travessia de uma forma mais saudável. A mesma coisa com a depressão pós-parto. A gente precisa levar essas informações não só para a mulher, mas para a família também, para que a família saiba conduzir, saiba dar o suporte, a assistência que essa mulher vai precisar para fazer essa travessia desse processo depressivo. Bom, e aí, essas foram algumas das referências que eu utilizei. E é isso, gente. Deixo aqui os meus contatos, meu e-mail, meu Instagram, se vocês quiserem entrar em contato comigo. Estou à disposição, é um prazer ter esse momento de troca com vocês. E é isso. Dúvidas, perguntas?
Já vou começar aqui, Natália, né? Mas espero que as pessoas participem também, né? Que façam aí colocações, diálogos, não precisa ser só uma dúvida, né? Mas ideias que chegaram por aí para compartilhar com a gente, né? Eu Adorei, parei de compartilhar, tá? Tá tá ok. certo. Para eu ver vocês também. Tá bom, Natália. Muito obrigada, né? Assim, adorei a forma que foi colocada, né? Uma linguagem muito acessível, até como a gente falou, né? Não é só para psicólogos, mas para profissionais de saúde em geral. E eu anotei aqui alguns pontos, né, que me chamaram a atenção, que é importante a gente falar, né? Quando eu até falei isso na primeira aula, né? Que eu dividi junto com a Larissa. É quando tu fala a questão da culpa materna, né? A gente vê, como você falou, né? Colocou muito, aparece muito em torno da sobrecarga, né? E da exigência, né? De se ter uma mãe perfeita, né? E a gente sabe que isso é uma construção social, né? Ninguém nasce com esse pensamento, né? Não é porque eu me tornei mãe que esse pensamento é automático. Ele é construído socialmente, né? E essa também é a importância da gente estar trabalhando com a sociedade, né? Para que a sociedade não espere e nem exija uma mãe perfeita, né? E que assim essa mulher não crie esse pensamento, né? Que é uma construção social. E também olhar, como eu falei, né, numa cultura machista, sempre falo isso, né, patriarcal que a gente vive, é muito necessário, né, eu digo assim, que se coloque isso sobre as mulheres, né, para se ter um sistema como a gente tem hoje. Então, a gente precisa ter esse olhar crítico, né, para ampliar aí e compreender que muitos desses adoecimentos são adoecimentos culturais, né? E até como você falou, da depressão paterna, que é importantíssimo a gente olhar, né? A Valesca Zanella, ela fala do adoecimento engendrado, né? E a depressão no homem, ela parece diferente, né? Não é pelo choro, não é pela tristeza, parece muito mais pela irritabilidade, pela agressividade, né? E aí, como você colocou muito bem, é o afastamento desse homem, dessa tríade, né? Era para formar ali uma tríade, mas na verdade é um afastamento dele. Só que é tão comum e naturalizado esse afastamento que a gente não olha, né? A gente não se atenta. Então, importantíssimo tu trazer essas falas, né? Achei maravilhoso. E como você trouxe, né? Prestar atenção nos sinais que acontecem ainda na gestação, né? A gente hoje tem esse olhar de depressão perinatal, de fato, né, de olhar todo o ciclo gravídico puerperal. Por que que a gente dividiu aqui, né? Porque a gente colocou uma aula de depressão na gestação e uma depressão pós-parto. Na verdade, a gente entende que é um conjunto, né? Que é difícil separar. A gente separou aqui didaticamente, porque muitas vezes a depressão na gestação, né, que foi a aula da Carol, a aula passada, é negligenciada, né? Acaba que a gente, historicamente, a gente só olhou para a depressão pós-parto. Então, a gente pensou, vamos separar para dar mais visibilidade à depressão na gestação, né, que foi a aula passada, para poder já tentar desde esse período, né? Mas achei ótimo tu colocar isso também, porque fica em conjunto aqui, né, com a nossa proposta. E é isso, assim, né? Enfim, se fosse deixar, eu ia ficar comentando a aula inteira, mas anotei só esses pontos principais e espero também aqui as palavras de vocês, né? A Alicia já colocou aqui no chat, obrigada, Natália, tudo bem explicativo e claro, Gislaine também, foi muito leve, e é o que a gente precisa, né? Como você falou, um bate-papo, para que a gente possa aí ampliar a nossa fala, né? Uhum. Eu acho que é importante a gente sempre trazer esse olhar para a mulher e para a família como um todo, né? É como você falou, a gente fez essa divisão de uma forma didática aqui, para facilitar, né? Até por questões do tempo também, que teria cada aula, né? Mas o nosso olhar precisa ser para a mulher como um todo, para a família como um todo, porque a gente vai, quando a gente olha para a situação como um todo, a gente entende e vai conseguindo perceber que existem indícios
que vão sendo dados lá atrás, muitas vezes, como eu falei, antes dessa mulher engravidar, durante a tentativa, né, uma ansiedade mais acentuada, uma dificuldade de lidar com essas situações que fogem do controle, porque quem está tentando engravidar lida literalmente com isso, é algo que não está no seu controle. Você pode conseguir engravidar logo, mas você pode demorar a engravidar também. Então, a forma como essa mulher e como a família como um todo vai lidando, vai dando indícios para a gente, enquanto profissional, do que pode acontecer, do que a gente pode ali trabalhar, do que se esperar daquela construção familiar que está sendo feita. Então, acho que é importante a gente trazer esse olhar de uma forma mais ampla, incluindo também nessa história o pai, porque não tem como a gente olhar só para a relação mãe-bebê. Às vezes, assim, às vezes os profissionais pecam por darem muita atenção para essa relação mãe-bebê e não incluírem o pai nessa história, e o pai, ele não está fora, o pai, ele está dentro, ele faz parte desse conjunto familiar. Né? Então, a gente precisa olhar para ele também e ter condições de dar para ele também esse suporte, porque é como se fosse um efeito cascata também. O pai vai dar o suporte para a mãe, que vai dar o suporte para o bebê. Então, não tem como a gente dissociar e olhar apenas para um, porque não é só um. Existe um conjunto ali. E principalmente quando a gente já fala de um adoecimento, né, que já foi instalado aí, né? Porque a gente sabe que na depressão, né, existe uma rigidez, né, uma forma rígida de existência que é muito voltado para si e para essa negatividade, né, para essa falta de energia de ampliar, né, de ficar muito nesse em si mesmado, né? E aí a gente é difícil na clínica, né? A gente vai pelas bordas, a gente vai ali circundando mesmo na repetição, né? Até conseguir ampliar, mas quando a gente vai pela família, né, pelo entorno, a família acolher essa mulher, compreender esse momento que ela vive, né, a gente consegue aí fazer uma modificação nessa rigidez, né, que é muito mais efetiva de fato, quando a gente consegue esse suporte, né? Do que ficar ali individualmente na clínica, que uma clínica na depressividade é uma clínica difícil, né? Sim. Você fica muito sempre pelas beiradas, e demora para chegar ali, né? No conteúdo, né? Nessa saída, sim, né? Emergência, assim, para sair, ampliar esse olhar. E é interessante isso, Ana, porque eu sempre penso assim, a ansiedade é um excesso de preocupação com o futuro, né? Então, essa mulher está ali no futuro o tempo inteiro, o presente, ele não existe. Então, se ela está grávida, ela está pensando, ela acabou de fazer o primeiro ultrassom, mas ela está pensando na primeira morfológica e o medo da primeira morfológica, aí depois vem o medo da segunda morfológica e depois vem o medo do parto, então ela está sempre lá na frente, está sempre vivendo o futuro, tentando antecipar esse futuro. A depressão é como se fosse uma tristeza pelo passado. Não era isso que eu queria, não foi isso que eu desejei, eu tenho saudade da minha vida como era antes. Então, essa mulher, ela é como se... a mulher não, mas o processo depressivo em si para qualquer pessoa. Ela volta para esse passado e tem dificuldade de elaborar esse luto por esse passado que já foi e que não existe mais. A condição de vida da mulher hoje, com um filho, um bebê recém-nascido, ela é completamente diferente de quando ela estava grávida e é completamente diferente de antes de engravidar. Então, é importante a gente fazer também essa distinção entre ansiedade e depressão, porque tem para a gente se situar assim, em termos de tempo, né, tem essa coisa do futuro da ansiedade, tem o passado depressivo. Perfeito, Natália, né? Bem prática e clínica, né? Essa explicação, que é muito que a gente percebe, né? E é ótimo. E quando vem sobreposto, né, as duas, porque acontece também, sim, né, tanto ficar na depressividade pelo passado, e aí, por esse passado ser tão bom, aí vem a ansiedade que traz o futuro vai ser horrível,
né? Pois é. E aí a dificuldade, isso vai trazendo a dificuldade de lidar com o presente, que é o que ela tem agora de concreto. Ela não tem mais o passado, porque o passado já passou, e ela não tem acesso ao futuro, porque daqui a 5 minutos a gente não sabe o que vai acontecer com nenhum de nós. Né? Então, essa dificuldade dela vai fazendo com que ela não consiga se situar no presente. O que eu tenho hoje? Como é que é a minha vida hoje? O que eu posso fazer hoje? Quais são minhas condições hoje? O que é possível para mim, enquanto mãe, hoje? Que vai ser diferente do que eu imaginei, do que eu sonhei, do que esperam de mim? Né? Tem essa coisa de corresponder às expectativas das pessoas do entorno também. Então, esse se conectar com o presente, no estar presente, é que, às vezes, é mais difícil. Sim, perfeito, Natália, perfeito. Gente, então, né, pelo nosso horário, alguém quer falar mais alguma coisa? A Camila botou no chat, obrigada, Natália, Iane Damares, maravilhosa aula, parabéns. Inclusive, Natália, a Iane perguntou se você podia disponibilizar os slides. Se você ficar à vontade, manda para a gente, que depois a gente passa para eles. Posso. Tá bom? Então, é isso. Alguém mais? Vanessa, aula incrível, obrigada. Que bom, gente, né? Espero que cheguem em vocês e isso mobilizem, né? Inquiete vocês, se alimentem para estar aí aumentando, né? Esse conhecimento, tá? Ampliando. Sim, gente, eu agradeço demais a disponibilidade de vocês, de estarem aqui, da gente dividir, partilhar um pouco. Fico à disposição, me procurem se vocês sentirem necessidade. Eu estou aqui aberta e disponível para a gente trocar, para a gente conversar e para a gente estar cada vez mais engajado nessas ações que são tão importantes. Muito obrigada, Natália. Foi maravilhoso. Bom sábado, bom final de semana e até aí os próximos dias da nossa parceria, né? Está só começando. Tchau, gente. Obrigada. Tchau, beijos. Tchau, gente. Obrigada pela participação.